Oi. Vamos fazer a revisão de tórax então para vocês, turma. Não esqueçam que o esqueleto axial, né, ele faz parte de esqueleto axial. Todo o nosso tórax, composto pelas costelas, composto pelo externo, e por trás vocês têm a coluna torácica, que é composta por 12 vértebras. Né? E a parte de esqueleto axial também faz parte de crânio. Tá? Então, ao contrário do esqueleto apendicular que vocês já aprenderam, membro superior faz parte de esqueleto apendicular e membro inferior. Agora, tórax, colunas, as 3 colunas mais o sacro mais o crânio faz parte de esqueleto axial. Portanto, quando nós falamos em tórax para vocês, eu digo para vocês, na região anterior do tórax tem o que, pessoal? O osso do externo. Vocês não podem esquecer, externo com S, não é externo com X. Então, o externo com S fica na região anterior do tórax, formando essas grades, formando o gradil costal na região anterior, região lateral e região posterior do tórax. Nós vamos encontrar todas as costelas. E na região posterior, dando suporte para as costelas, nós vamos encontrar a coluna torácica. Tá? Por isso que a coluna chama-se torácica, porque ela faz parte do tórax. Ela tem a função de sustentar as costelas, formando essa nossa caixa, que é a caixa torácica. Tá? Então, quando nós pegamos o osso do externo, somente o osso do externo, nós temos algumas regiões do externo. Essa região superior dele, maior, vai ser o manúbrio do externo. Passando o manúbrio do externo, caímos em corpo do externo. E embaixo, o processo xifoide. Manúbrio do externo, corpo do externo e processo xifoide. Nas laterais do externo e na região superior dele, nós vamos encontrar as incisuras. O que são incisuras, pessoal? Incisuras são pontos de inserção de alguma coisa. Então, essa primeira incisura que fica bem no meio do externo, bem em cima e no meio, vai ser a incisura jugular. Ao lado da incisura jugular, nós vamos encontrar o ponto de inserção da clavícula. A extremidade external da clavícula vai se inserir no externo, numa incisura chamada de incisura clavicular. Direita, incisura clavicular esquerda. Abaixo da clavícula, nós vamos encontrar a primeira costela. Então, nós vamos encontrar primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. As inserções das costelas, pessoal, nós vamos ter a inserção, não vai ser diretamente de osso de costela com osso de externo. Vai ser por uma cartilagem, chamada de cartilagem costal. A cartilagem costal, ela insere no externo. E aí sim, nós vamos ter uma incisura chamada de incisura costal. Então, 3 incisuras. Incisura jugular, incisura clavicular e as outras, todas as incisuras são incisuras costais. Quando vocês analisam uma costela, vocês têm uma costela para avaliar, a parte de todos os acidentes da costela vai ficar posterior e essa parte reta da costela, né, que não tem acidente, ela vai se inserir na cartilagem costal. Quantas costelas nós temos num lado, quantas costelas nós temos no outro? 12. Então tem 12 pares de costelas formando o tórax. Nós vamos encontrar da primeira até a 7ª costela, vai ser costela verdadeira. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª costela. Essas 7 primeiras são costelas verdadeiras. Por que são verdadeiras, pessoal? Porque elas vão se inserir, a cartilagem costal dessas costelas se insere diretamente no osso do externo. Por isso que são chamadas de verdadeiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando nós caímos em 8, 9 e 10, a 8ª, a 9ª e a 10ª costela, nós caímos em costelas falsas. Por que são falsas? Porque a cartilagem costal dessas costelas, elas não se inserem diretamente no externo. Elas vão se inserir
na cartilagem da sétima, a oitava se insere na cartilagem da sétima, que aí sim vai para o externo. A cartilagem da nona costela se insere na da 8, que vai para a 7, que vai para o externo. A cartilagem da décima se insere na nona, que vai para a oitava, que vai para a sétima, que vai para o externo. Por isso são chamadas de falsas. Elas não se inserem diretamente no externo. E por último, nós temos duas costelas, que são as costelas flutuantes. Costelas são chamadas de flutuantes porque elas flutuam. Elas não vão ter inserção, não vão ter cartilagem costal na região anterior. Então não se insere diretamente no externo. Certo? Quando vocês pegam uma costela para avaliar, vocês vão avaliar o que, pessoal? A região dos acidentes anatômicos da costela, ela vai ser a região que vai ficar para trás, a região posterior. E a região que não tem acidente vai ser a região anterior. Ou seja, toda essa estrutura aqui, que vai se encaixar diretamente na coluna torácica, vai ser a cabeça da costela. Em cima da cabeça da costela, nós temos a faceta articular superior da costela e embaixo a faceta articular inferior da costela. Um dedo para baixo, né, para a região anterior, na verdade, da cabeça da costela, nós vamos encontrar o colo da costela e o tubérculo costal. O tubérculo costal, vocês não podem esquecer que é virado ele é para baixo, ele é inferior. Ou seja, vocês precisam ter essa noção para saber se essa é a faceta articular inferior da costela ou se essa é a faceta articular superior. Então vocês vão conseguir analisar isso pelo tubérculo costal. O tubérculo costal da costela, ele fica localizado para baixo, fica localizado para inferior. Então nós vamos ter faceta articular superior da costela e faceta articular inferior da costela e faceta articular superior da costela. Após o tubérculo costal, nós vamos cair em corpo da costela. Tudo bem? Quando nós temos a inserção da costela na coluna, o que nós vamos encontrar? A faceta articular superior da costela se encaixa com a fóvea costal inferior da vértebra que está acima. A faceta articular inferior da costela se articula com a fóvea costal superior da vértebra que está abaixo. Isso significa que as costelas se encaixam entre uma torácica e outra, nas fóveas costais. Superior de uma, inferior de outra. Bom, quando nós falamos de coluna torácica, o que vocês têm que saber de coluna torácica? Quantas vértebras formam uma torácica? 7, né? Então, a torácica vai ser formada desculpa, pessoal, cervical, tá? Cervical, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Depois da cervical, nós vamos cair aí sim em torácica. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Então são 12 torácicas. Depois da torácica nós caímos em lombar. L1, L2, L3, L4 e L5. 5 lombares. O sacro, ele é um osso único, unido, né? Formado por uma fusão de 5 vértebras. Então nós vamos ter S1, S2, S3, S4 e S5. E depois nós vamos ter, por último, o nosso cóccix, formado de 3 a 4 vértebras. Então, cóccix 1, cóccix 2, cóccix 3 e cóccix 4. O ponto de separação da coluna cervical, das 7 primeiras cervicais, com a torácica, nós vamos encontrar uma charneira. A charneira cérvico-torácica. O ponto de separação da torácica com a lombar, nós vamos ter outra charneira. Charneira tóraco-lombar. E o ponto de separação da lombar com o sacro, nós vamos ter outra charneira. Charneira
sacra. Quando nós falamos em curvas de coluna, na região anterior vocês não podem ver curva de coluna e nem na região posterior. Vocês só vão analisar a curvatura de coluna em uma visão lateral, uma vista de perfil. Quantas curvas nós temos? 4 curvas, né? A curva do sacro, a curva da lombar, a curva da torácica e a curva da cervical. Então aqui nós vamos ter cifose sacral, lordose lombar, cifose torácica e lordose cervical. Nós falamos de cervical, que é a coluna que está mais superior, que está mais em cima. Nós vamos ter duas vértebras que vão diferenciar a cervical, que vão ser a C1 e a C2. C1 é chamada de atlas, C2 é chamada de axis. Então, o atlas, que é a primeira vértebra, a C1, ela é uma vértebra mais fina e o forame vertebral dela vai ser bem maior, bem grande. Que nós vamos encontrar de acidentes anatômicos de C1. Na vista anterior, pessoal, nós vamos saber quando a vista anterior. Região anterior de C1, o arco dela é menor. E quando vocês vão enxergar o arco posterior, vai ser um arco maior. Então, essa é a região anterior, essa é a região posterior. Ou seja, tudo isso aqui vai ser o arco anterior da C1, e isso vai ser o arco posterior da C1. Nos arcos, nós vamos ter os tubérculos. Tubérculo anterior da C1, tubérculo posterior da C1. Formando a região que forma os arcos, nós vamos ter o forame vertebral, que é o maior forame que tem de coluna, vai ser a de C1. Por quê? Quando caímos, né, pessoal, passamos de forame magno, nós vamos cair já em C1. E aí nós vamos ter o ponto de separação, o ponto de ligação do sistema nervoso central cérebro com o sistema nervoso central medula. E aí essa região vai ser uma região bem mais larga, bem mais grossa, por isso que o forame vertebral da C1 é um forame bem grande. Tá? Nós vamos encontrar também nas laterais da C1 processos transversos, direito e esquerdo, e uma característica de cervical, o forame transversário, que só vai ter na cervical. Nós vamos encontrar ponto de articulação superior e ponto de articulação inferior. Vocês têm que saber que na C1, quando vocês olham a C1 para ver quando é a região superior, vocês estão vendo que a faceta articular superior da C1 ela é mais côncava. E a faceta articular inferior da C1 ela é mais retinha. Então, faceta articular superior da C1, faceta articular inferior da C1. Faceta articular superior faz articulação com o crânio. Faceta articular inferior da C1 faz articulação com C2. Quando nós falamos em C2, a C2 é característica, é o axis, por apresentar o processo odontoide. Então, é bem típica, bem característica só dessa vértebra. Bom, embaixo do processo odontoide, que é bem fácil de vocês visualizarem, vocês vão encontrar o corpo da cervical, corpo da C2, né? Então, a partir de agora, todas as cervicais, todas da C2 para baixo, cervical, torácica e lombar, vão ter o corpo. Então, nós vamos encontrar corpo da C2, em cima processo odontoide, ao lado do processo odontoide o pedículo, ao lado do pedículo, bem mais liso essa região, nós vamos encontrar faceta articular superior da C2 e por baixo faceta articular inferior da C2. Ao lado da faceta articular nós vamos encontrar os dois processos transversos da C2 com a característica de cervical, que é o forame transversário. No meio nós vamos encontrar forame vertebral sempre. Quando vocês analisam as vértebras posteriores, nós vamos encontrar duas lâminas. E atrás
bem saliente, que é o que a gente consegue palpar e sentir. E nós vamos encontrar o processo espinhoso no caso da C2. Tudo bem? Quando nós caímos em cervical, que não é C1 e C2, tem as mesmas características, os mesmos nomes, tá? Mesmos acidentes parecidos, da C3 até a C7, é igual. O que vai diferenciar é que C1 e C2 são duas vértebras à parte. O resto de C3 até a C7 são vértebras iguais. Então, a partir da C2, nós vamos encontrar uma característica muito comum. Encontrar o processo espinhoso do tipo bifurcado. Então, ele é bifurcado. Tem duas pontinhas de processo espinhoso. C2, C3, C4, C5, C6, C7. Todos vão ser processo espinhoso bifurcado. A C7 tem uma característica. Possuir o processo espinhoso mais saliente. Por isso a gente consegue sentir a C7 bem grande aqui atrás. O processo espinhoso dela é muito maior e muito mais alongado do que as outras cervicais. E nós vamos encontrar de forames, de acidentes na cervical. Corpo da cervical. Tanto faz, né, pessoal? C3 ou C7. Corpo. Segurando o corpo com a região posterior da vértebra, nós vamos encontrar o pedículo. Nas laterais, os processos transversos com o forame transversário. Faceta articular superior, vai fazer a contato com a vértebra de cima, e por baixo, faceta articular inferior, fazendo contato com a vértebra de baixo. No meio, passagem de sistema nervoso central, medula, né? Vai passar a medula, forame vertebral. E, juntando essas duas laterais, para formar o processo espinhoso, nós vamos encontrar as lâminas. A lâmina e formando o processo espinhoso. Bem? Quando caímos em torácica, são 12 torácicas que eu falei para vocês. A torácica, ela tem uma característica, possuir o processo espinhoso verticalizado. Né? Ele é mais alongado e vertical, então ele não é no mesmo nível do corpo. Quando vocês analisam torácica, se vocês olharem, dá para ver que parece uma girafinha. Tá? Então ela vai ter o processo espinhoso mais pontudo, mais alongado. Nós vamos encontrar o que então? Corpo da torácica, forame vertebral normal, faceta articular superior, faceta articular inferior. Segurando, juntando o corpo com os processos e as facetas, o pedículo. Juntando na parte posterior as lâminas, formando o processo espinhoso, que ele é verticalizado. Existe nas laterais os processos transversos, e aqui não vai existir forame transversário. Forame transversário só encontramos em cervical. E nós vamos encontrar de característica de torácicas as fóveas costais. Então, no corpo, na parte perto do pedículo, ao lado do pedículo, nós vamos encontrar as fóveas costais. Parte superior, fóvea costal superior da torácica, e embaixo, fóvea costal inferior da torácica. Quando nós temos uma lombar, a lombar ela vai aparecer se você usar um alce. E a lombar ela vai ser extremamente maior, uma vértebra extremamente grande, do que as outras, porque ela possui a função de sustentar todo o nosso peso e recebe também forças do membro inferior. Então, o corpo da lombar vai ser extremamente grosso. Olha o tamanho do corpo da lombar. Uma vértebra extremamente grossa. Então, o corpo da lombar, juntando os pezinhos com a parte posterior, nós vamos encontrar os pedículos, formando o forame vertebral, que ele é em formato de triângulo,
faceta articular superior e faceta articular inferior são os pontos das articulações. Ao redor, ao lado, processos transversos e atrás, ligando as lâminas com o processo espinhoso. Então, tudo isso forma os processos, os acidentes anatômicos das vértebras. Tá? Nós vamos ter também ligamentos, para revisar o ligamento com vocês, nós vamos ter 5 principais ligamentos de coluna. Né? Então, o que nós vamos encontrar, pessoal? Na região anterior do corpo, da vértebra, ligando todos os corpos vertebrais anteriores, nós vamos encontrar o ligamento longitudinal comum anterior. Por trás do corpo e por dentro do canal, do forame, do canal vertebral, passando no forame vertebral de todas elas, ligando os corpos, nós vamos encontrar o ligamento longitudinal comum posterior. Em cima dos processos espinhosos, de todas elas, nós vamos encontrar o ligamento supraespinhoso. Conectando os processos espinhosos na lateral, de lado, nós vamos encontrar o ligamento interespinhoso. E, ligando as lâminas de uma vértebra com outra, nós vamos encontrar o ligamento amarelo. Então, esses são esses 5 ligamentos da coluna. Ligamento longitudinal comum anterior e posterior, supraespinhoso, interespinhoso e ligamento amarelo. Para terminar a coluna, nós chegamos no osso unido de 5 vértebras, o nosso sacro. Então, o que nós vamos encontrar no sacro, pessoal? O sacro, na região anterior do sacro, a região anterior dele é a parte lisa, é a parte da concavidade. E a região posterior é a parte cheia de acidentes, que não é lisa, que seria a convexidade. Essa região é a região pélvica do sacro, que é a região anterior, e essa região é a região posterior do sacro. O sacro, ele é um osso triangular, a parte de cima dele chama-se base, e a parte de baixo chama-se ápice, vai formar um triângulo. Então, na base, na parte superior, nós vamos encontrar toda essa estrutura, essa região que vai apoiar o corpo da L5. Vai ser o promontório do sacro. Ao lado do promontório do sacro, nos dois lados, nós vamos encontrar as asas do sacro, as asas sacrais, direita e asa do sacro esquerda, nos dois lados. Você dá para perceber, turma, que existe 5 vértebras no sacro. S1, S2, S3, S4 e S5. Existe uma linha que vai separar essas vértebras de todas elas. São as linhas transversas do sacro. De todas elas, o nome é linha transversa do sacro. O ponto que vai servir de passagem de sistema nervoso periférico, que são os nervos, vão ser os forames sacrais. Forames sacrais anteriores e também vai ter forame sacral na vista posterior. Quando vocês analisam a parte posterior do sacro, vocês têm que saber que o sacro ele tem um canal, que é o canal sacral. Então, o canal que vai ligar todas as vértebras, S1, S2, S3, S4, S5, vai ser um canal, é uma passagem do sistema nervoso central. Canal sacral, ao lado do canal sacral, formando articulação com L5, processo articular superior do sacro direito e esquerdo. Vocês enxergam na região do meio do sacro, nós vamos encontrar crista sacral mediana, que é o meio. Ao lado da crista sacral mediana vai ser a crista sacral intermédia. Pulando o forame sacral, nós vamos encontrar a crista sacral lateral. Então são 3 cristas sacrais. Crista sacral mediana, crista sacral intermédia e crista sacral lateral. Quando nós chegamos lá embaixo, turma, no último acidente da crista sacral
da crista sacral intermédia que está no meio, nós vamos encontrar o corno sacral. No meio, hiato sacral. Chegamos em cóccix. Essas duas estruturas na lateral do cóccix vão ser os processos transversos do cóccix, e em cima do processo transverso do cóccix nós vamos encontrar o corno do cóccix. Então você tem que saber lembrar dessa sequência, né? Hiato sacral, corno sacral, processo transverso do cóccix e corno do cóccix. Quando vocês enxergam o sacro de lado, vocês vão enxergar a face auricular do sacro. Muito bem? E as asas? Na lateral. Promontório e existe as asas.